O medo é bom. A fobia é um medo exagerado, sem uma causa palpável e que imobiliza-nos para a vida. Medo é um sentimento de agonia misturado com um pouco de desespero. Geralmente surge quando tem uma situação inesperada, né? Uma situação que a gente não sabe muito como lidar. Medo? Eu não tenho muito medo. Um monte de coisas. Na verdade, eu tenho muito medo. Quando eu fico sozinha em qualquer lugar, parece que as coisas estão se mexendo, igual a tia Thelma quando era pequenininha. Medo é uma coisa que te paralisa. Você não consegue fazer nada a partir daquela sensação que você tem. Para mim é uma coisa que me paralisa. O medo é sempre natural. Nós só temos medo quando, de alguma forma, real ou imaginária, eu estiver em perigo. Acho que eu tenho 3 maiores medos na minha vida, que são rejeição, ficar sozinha e despedidas. Cara, o meu maior medo é de avião, morro de medo de avião. De avião até acho que, não sei se passa até um pouco de medo para pânico, mas eu tenho bastante medo. A tendência é dizer assim, entrei em pânico. Não, você não entrou em pânico, você entrou num ataque de ansiedade que gerou em você um medo inexplicável, mas isso não é pânico. Eu defino medo como uma das 2 forças que movem o mundo. A primeira delas é o amor, eu considero uma força positiva, e a outra é o medo, que eu considero uma força negativa. No medo e na raiva, a gente se afasta daquilo que oferece perigo. No amor, a gente se aproxima daquilo que nos mantém vivos. De aranha. Eu tenho aracnofobia. Eu tenho medo de cobra, de leão, de aranha, de barata, de escorpião, de zebola, deixa eu lembrar o nome daquele bichinho que faz em quase todas as escolas, aquele bichinho assim, ó, que parece uma planta. Deixa eu falar. As orelhinhas. Tenho medo de quase tudo. Eu tenho medo de musaraña. Eu também. Musaraña. Musaraña. É musaraño, tá bom? Leão, tubarão, eu também. Crocodilo. Eu também. E jacaré, escorpião. Já falou. Se eu vejo uma aranha na minha frente, não sou eu, assim, eu me transformo. Quando eu era pequena, passava na sessão da tarde aquele filme Aracnofobia, né? E eu lembro muito das cenas, assim, das milhões de aranhas saindo pela pia, coisa assim, e aquilo me arrepiava. Eu acho isso, como que eu posso falar, como que é a palavra certa? Contraditório. Porque eu sou uma pessoa, né, alternativa, que gosta de coisas obscuras. Quando eu era adolescente, eu era gótica, eu ia em cemitério, eu curtia esse mundo. Até hoje eu curto bastante coisa desse mundo. E aranha é comum, entendeu? Vários amigos meus curtem, tem tatuado. Eu tenho um anel de aranha, por exemplo. Só que eu morro de medo. Eu tenho medo de ficar sozinho no mundo, de não ter pessoas com quem contar, com quem... Olha lá, o medo. De não ter pessoas com quem depender, é um medo que me move muito. Eu tenho medo de não ser compreendido, mas eu acho que esse é um dos mais compartilhados. Eu gosto de que tenha sempre gente ao meu lado, por isso que eu tenho medo de ficar sozinha. Eu só gosto de ter a companhia das pessoas, então acho que eu tenho medo dessas coisas, é por isso. Então, o contexto cultural faz a diferença. Cada caso é um caso e nunca mais na história do homem vai se repetir aquele caso. Na verdade, eu tenho medo de ficar velha e não gostaria de ficar velha. Eu tenho
Eu tenho tanto problema com isso que eu não quero ficar velha. Acho que eu quero morrer antes. Quero morrer cedo. Eu tenho pavor, assim, de não conseguir fazer as coisas sozinha, de depender dos outros. Eu sempre tive muito pavor disso, muito medo de depender das pessoas. Meu medo hoje seria de falar em público. Eu acho que eu tenho medo da desaprovação das pessoas, talvez. Das pessoas estarem me analisando, tenho medo de falar alguma coisa errada, ou de não entender bem do que eu estou falando. Isso me paralisa, me deixa com muito medo. De perder quem está perto de mim, porque o resto eu acho que a gente dá conta e correndo atrás, tudo tem um jeito. Mas acho que o meu maior medo mesmo é perder quem eu amo. Meu avô foi o primeiro a falecer e eu acho que foi uma perda muito complicada para mim. Quando eu tô com minha mãe, eu não tenho. Você agarra a mamãe, vai lá e pum na mamãe. Uma vez ele deu. Aí uma vez foi muito engraçado. Ele tava no escuro, o papai desligou a luz sem querer, ele foi correndo e foi com a cabeça na barriga da mamãe. Quando eu sei que eu vou viajar de avião, eu já fico uma semana antes, eu fico sem conseguir comer direito, sem conseguir dormir direito. E fico assim até o dia da viagem, daí no dia da viagem começo a chorar. Daí no avião, independente do número de horas do voo, eu fico chorando o voo inteiro. Eu passo o voo olhando o caminhozinho que o avião faz. Eu não como no avião, eu não faço nada. Até ir no banheiro eu evito, não gosto que saiam do meu lado. Se a minha mãe estiver do meu lado, eu tenho que manter ela acordada. Se ela dormir, eu fico com mais medo. A fobia é um medo exagerado, sem uma causa palpável e que imobiliza-nos para a vida. A ansiedade é aquele medo que palpita e que eu não sei de onde vem o perigo. Incomoda, porque eu não faço plano a longo prazo. Minha vida vai indo. Eu tenho pavor de fazer planos. Eu não faço planos, eu nunca fiz. Então, acho que é um pouco por causa disso. Eu não gosto de planejar nada. Eu não gosto de fazer isso me irrita. Porque eu sempre tenho na cabeça, eu não sei se vou estar viva amanhã. Ao mesmo tempo que você não planeja para a sua vida, você também não planeja para as pessoas que estão na sua vida. E aí as pessoas acham que elas estão em segundo plano. Quando você tem um relacionamento, por exemplo, e o outro sente que quer ficar com você para a vida inteira, que quer ficar até não sei quando, eu não consigo pensar assim, e não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver comigo. Olha, antes, na minha casa nova ainda, quando a gente quase acabou de se mudar, eu fui ver um programa de ciência de uma cobra lá do outro lado do mundo que não sabiam se era uma cobra, era um bicho que machucava os pescadores, que iam pescar lá num rio, lá do outro lado do mundo. Fiquei com tanto medo, daí que começou esses medos. Eu era facininha, eu não ficava com medo de nada antes, mas agora eu tenho muito medo dessas coisas. Foi uma vez, uma virada do ano, na casa da minha família, dos meus tios, na verdade, e tinha uma aranha lá em cima e meu tio matou, só que ele desceu a escada com ela na vassoura, e era uma aranha enorme, era daquelas armadeiras. E quando ele desceu a escada, eu estava perto da escada, eu só vi aquele negócio, ele fez tipo pra brincar comigo, ele pegou e encostou a vassoura no meu ombro. Cara, eu gritei, eu quase que acabei com a festa, porque foi horrível, assim, tipo, gritei, esperneei como, sei lá, não sei nem explicar direito, assim, mas é horrível. Nós vamos ver duas grandes vertentes. Alguém que viveu um trauma e a outro é um grupo de pessoas que a gente chama de tendência perfeccionista, são pessoas extremamente competentes, mas que não têm autoconfiança. Como a gente tinha falado de angústia, de agonia, né, quando surge o medo, é justamente na questão de você ter uma situação inusitada, um desafio para enfrentar. Eu acho importante encarar a vida buscando encarar o medo de frente e aprender com ele para fazer diferente de uma próxima vez. Semanas antes eu já começo a
pensar e já fico mal. Porque eu penso que eu vou viajar e eu vou morrer. Não existe a possibilidade de ficar tudo bem. Eu penso que vai cair, ponto final. Então eu já fico semanas antes pensando que eu vou morrer, que isso, que aquilo. Então eu tenho que ir obrigada, porque eu não iria. Se fosse minha escolha, eu não iria. Baixa essa ansiedade, dá o controle via técnicas de relaxamento, e a gente tem N técnicas mais apropriadas para um do que para outros. E aí a gente vai gradualmente expondo essa pessoa àquela fonte de perigo.